Olá, tudo bem? E o tema é ego. Nós ouvimos muito as pessoas falarem em ego inflado, agiu pelo ego, abandone o ego, mas afinal, o que é ego? Uma definição bem geral de ego é a consciência que temos de nós mesmos. Para Freud, o pai da psicanálise, o ego é uma das três partes estruturais da mente, ao lado do id e do superego. O ego age como mediador entre os nossos desejos instintivos, que é o id, e as exigências da realidade e das normas e dos valores internalizados, que é o superego. O ego tem uma função nas nossas escolhas ao avaliar situações e também em respostas racionais. O ego é mediador entre instintos e normas sociais e tenta sempre um equilíbrio para permitir uma convivência harmoniosa entre o mundo interno e externo. É através do ego que nós temos percepção da nossa identidade e da nossa autoimagem, o que influencia nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, nos nossos planejamentos e tomada de decisões. É onde a mente organiza a vida consciente. O psiquiatra Jung amplia mais esse conceito. Ele não fala em ego, ele fala em eu ou complexo de eu, que é o domínio da nossa consciência, da nossa natureza ou totalidade, é o self, que é composto daquilo que queremos e acreditamos ser. Se relaciona com os arquétipos, com a ideia de pai, de mãe, herói, divindade, por exemplo. E o que mais constrói uma autoimagem desejada. E Jung também coloca um termo muito interessante que é o termo persona. Personas são máscaras sociais fundamentais para o nosso processo de adaptação. E aquilo que nós repudiamos e rejeitamos em nós mesmos, ele se refere como sombra. O ego tem que se separar da sombra para lidar com ela. Um ego saudável é aquele que ocupa um lugar adequado, lidando com as adversidades internas e externas. O desenvolvimento do ego começa lá na infância e continua ao longo da nossa vida, e é influenciado pela família, pela cultura, pelas nossas experiências vividas. Então, de forma resumida, o ego é o equilíbrio entre os instintos e os padrões sociais. E muitas vezes nós usamos máscaras sociais para sermos aceitos e reconhecidos. Respeitar regras e acordos de convivência é fundamental para a convivência em grupo. Mas o problema é quando nós ficamos presos e apegados a essas máscaras que construímos ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa com a síndrome do Dom Juan, quem não conhece alguém assim, tem uma compulsão por conquistas. Até que ponto isso não é uma máscara social para validar a própria masculinidade? Nesse caso, a pessoa está usando uma máscara social, ou seja, ela está agindo pelo ego. Não dá para anular o ego, ele sempre vai estar presente. Construir um ego saudável é essencial para a autoestima e a autoconfiança, de forma que a gente consiga defender os nossos valores e tentemos sempre as nossas metas de maneira equilibrada. Reconhecer e entender a influência do ego é importante para manter relacionamentos saudáveis conosco mesmos e com o nosso entorno. Uma expressão muito comum é quando nós nos referimos a alguém como uma pessoa egocêntrica. Fulano é egocêntrico, egocêntrica. Como saber se eu sou uma pessoa egocêntrica? Alguém egocêntrico é quando a pessoa se sente o centro do mundo, buscando um lugar de protagonismo e até podendo subestimar o valor dos outros. Para saber se eu sou uma pessoa egocêntrica, é necessária uma autoavaliação muito honesta. Os comportamentos comuns de pessoas egocêntricas geralmente são foco excessivo em si mesmo, falta de empatia, a pessoa está sempre ruminando sobre os próprios problemas, necessidade constante de validação, busca constante por elogios, de reconhecimento, resistência a críticas, aquela pessoa que sempre se ofende quando recebe um feedback negativo.
Então, pelo que foi refletido até aqui, podemos concluir que é importante aprendermos a lidar com o nosso ego, para que ele seja equilibrado. Você concorda? Você se considera uma pessoa egocêntrica? Você concorda que nos dias de hoje o ego exerce uma influência significativa nas atitudes humanas, especialmente com o aumento das redes sociais e da cultura digital? Porque estimula a validação externa? Me conta aqui, eu quero saber. Um grande abraço, tchau, tchau!